Bom dia. Eu vou falar um pouquinho para todos sobre a questão de Minas. Na verdade, o título que estava no cronograma, foram Programas Mineiros. Né? E no decorrer aí da apresentação, vocês vão ver o motivo da nossa alteração aí nesse tema. Então, eu vou falar um pouquinho do estudo de caso e a situação real, né, que se encontra no estado de Minas com relação às RPPMs. Meu nome é Rodrigo, eu estou coordenador de áreas protegidas na região sul de Minas há 9 meses. A minha origem é do Alto São Francisco, em Divinópolis, e a partir do fim do ano passado eu comecei a atuar aqui na região, na coordenação de áreas protegidas, lotado em Varginha. Bom, eu vou pedir licença aos colegas de outros estados, mas eu gostaria de falar um pouco, porque isso até reflete a situação que nós vamos concluir hoje com relação aos RPPMs em Minas Gerais. Bom, esse emaranhado aí que nós estamos vendo é a configuração atual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que foi concluída através de uma lei delegada no ano de 2011. E de lá para cá, né, o sistema ele se encontra em transição. Sendo que nesse período, quando houve essa alteração, o Instituto Estadual de Florestas, que hoje é responsável também pela questão das RPPMs em Minas, trabalhava com a questão da regularização ambiental, trabalhava com a fiscalização, trabalhava com todos os temas relacionados à área ambiental. Então, o mesmo analista que ia numa semana no imóvel fazer a fiscalização, era o mesmo que no mês seguinte voltava para oferecer alguma atividade de fomento ou alguma atividade relacionada à unidade de conservação. Então, a partir daí, pode me dar, por favor, houve uma diferenciação na configuração. Então, foi criada uma subsecretaria de regularização ambiental para trabalhar exclusivamente com o tema de licenciamento, que é representado aqui na região, né? Nós estamos no sul de Minas, pela Supran em Varginha e os núcleos de regularização. E uma outra subsecretaria relacionada aos temas afetos à fiscalização. E os três órgãos, né, no caso IGAM, IEF e FEAM, direcionados mais para a gestão dos seus assuntos. IGAM, recursos hídricos, FEAM, parte mais relacionada à poluição, efluentes, e o IEF, pode passar, ficou relacionado com 3 temas principais, que é o que reflete hoje a estrutura aí da organização. Biodiversidade e pesquisa, agora com essa migração da fauna para o estado, né? Essa parte da fauna, pesquisa, ficou direcionado nessa diretoria. A parte de desenvolvimento e conservação florestal, parte de fomento, eucalipto, entre outras, nessa diretoria. E uma diretoria específica de áreas protegidas, que já existia, né? Mas ela foi fortalecida depois dessa transição. Então aqui nós estamos, a gente trabalha em regionalização, nós estamos aqui no sul de Minas, né? A nossa sede é em Varginha, no fim eu vou passar o contato e a gente está lá à disposição. Aqui na região, são 155 municípios, temos 15 agências do IEF espalhadas aí, são 5 viveiros florestais e 5 unidades de conservação, que eu vou falar um pouquinho rapidamente delas aqui. Na região. Pode passar. Bom, só abrindo parênteses, então, o que aconteceu? Nós tomamos conhecimento agora, né, durante esse primeiro semestre, que a gente está chamando de destransição. Porque foi a transição em 2011, né, então a gente sabe do nome. Então agora nós estamos tendo a destransição, que é o nome que está correto dos corredores. Né? Cada dia uma novidade. Exatamente, cada dia uma novidade. E quais são as novidades? Né? As novidades, entre elas, é a descentralização novamente para o IEF
de algumas questões que foram retiradas no ano de 2011. Dentre elas, ato autorizativo, e com o ato autorizativo vem a questão da fiscalização e vem toda aquela avalanche que tem então como órgão até o ano de 2008. Né? Então nós a transição, na verdade, ela não foi encerrada, né? Ela não foi consolidada, né? E agora a gente já inicia a destransição, que é o tema que é a palavra que nós estamos usando para realmente demonstrar o nosso momento. Lógico que isso é sempre não é consolidado ainda, né? Essa discussão entre a própria equipe ela é diversa, acredito que seja a mesma questão de quando houve a criação do ICMBio, né, com relação ao IBAMA, e todo esse estresse que realmente deixa com que certos assuntos eles fiquem num segundo plano, como nós vamos estar relatando aqui hoje. Bom, as unidades de conservação que nós temos na região, nós temos aqui o Parque Estadual da Serra do Papagaio. Clarice estava aqui agora há pouco, ela vai resolver um probleminha. O parque de 22 mil, praticamente 23 mil hectares, que se encontra aqui na região, dentro da APA, né? Pode passar. O Parque Estadual de Nova Baden, que fica em Lambari, que é o único parque nosso que tem a visitação controlada, mas o parque é pequeno, né? Apesar da zona de amortecimento dele. Pegar toda a serra ali das águas, né? Um parque pequeno é o único nosso com menos problema de regularização fundiária e todas as outras questões que a gente está acostumado com a unidade de proteção integral. Nós temos também o Parque da Serra da Boa Esperança, que é um parque que tem todas as outras as dificuldades com relação à regularização fundiária, parte de estruturação interna, ou seja, todos esses assuntos que nós estamos acostumados historicamente, né, a ouvir sobre esse tipo de categoria de unidade de conservação. E temos duas APAs, a melhor estruturada nossa é a APA Fernão Dias, que se encontra bem estruturada, porque ela é uma condicionante, boa parte da implantação dela é uma condicionante do licenciamento da Fernão Dias. A sede dela se encontra em Camanducá e ela faz limite também aqui com a APA da Mantiqueira. E temos a APA da Bacia do Rio Machado, que é uma APA que tinha, a publicação dela foi no ano de 99 e até o ano passado ela estava efetivamente no papel, né? Nós conseguimos a nomeação de um gerente para ela, esse ano já estamos com brigada, então está acontecendo uma evolução. E a gente usa muito o exemplo dessa APA para a questão das RPPNs, né? Por que isso? Bom, há uma grande dificuldade com relação ao que foi falado aqui, na questão do meio ambiente, sempre ela é renegada ao segundo plano, né, nas diretrizes dos governos, né? Então a gente tem procurado trabalhar com soluções caseiras, regionais e com parceria. No caso da APA do Rio Machado, a gente está tendo assim, uma satisfação boa, porque estamos conseguindo assim, muitos parceiros, universidades, e a gente já tem iniciado o trabalho de implementação, o plano de gestão de um custo praticamente zero, né, com a utilização de dissertações, teses, e é dessa forma que a gente tem tentado trabalhar também com as RPPNs. Pode passar. São duas RPPNs nessa APA, né? Na APA do Rio Machado. Isso. Um dos assuntos que nós temos que trabalhar bem lá é essa questão também. Bom, então a gente chega no assunto principal, que é a questão da RPPN. Pode ir. Bom, quando foi falado desse tema, primeiro a gente recebeu com muita alegria, né, o convite de estar aqui, a gente agradece muito. Particularmente eu que sou novo na região, conheço poucas pessoas ainda, e eu penso muito que a gente tem que trabalhar em parceria e juntar as forças, né? Cada um contribui um pouquinho
E eu acho que assim, a nossa boa vontade, nós somos servidores, independente da situação de direcionamento da gestão do governo, né, a gente continua e a união faz a força. Bom, no site do IEF, né, que é onde geralmente as pessoas procuram para a formalização da proposta de RPPN, bom dia, existem essas informações. Então nós pegamos lá, que seria o principal tema da apresentação, os benefícios ao proprietário de RPPN. Né? Não vou ler todos, mas nenhum deles foge do usual e do básico que já existe na legislação. Certo? Qual que é a situação hoje em Minas Gerais com relação às RPPNs? Bom, existem 213 RPPNs constituídas, sendo que 11% delas possuem plano de manejo. O estado de Minas tem o maior número. Dentro do estado, o sul de Minas possui 30% dessas RPPNs, maior quantidade, falando de estado de Minas Gerais, aí o outro tem o maior número de RPPNs, aí falando em quantitativo, não falando de áreas, porque as áreas das RPPNs no sul de Minas, elas são menores, né? Então ali a gente fala um pouquinho disso. Nós temos praticamente a metade das RPPNs do sul de Minas, elas têm menos que 20 hectares, 12% são maiores que 200 hectares. Uma área total de 3.500 hectares aqui no sul de Minas. Então assim, quando a gente percebe e analisa mais detalhadamente a questão das RPPNs de Minas, a gente verifica assim, que na verdade existem muitos dados quantitativos, mas não se conhece a qualidade dessas RPPNs. O Estado não conhece a situação atual dessas unidades de conservação. Isso fica claro para a gente no levantamento dessas informações, tanto nível regional quanto também o nível da central na sede. Hoje o procedimento, um dos problemas que nós vamos falar é que o procedimento de RPPN hoje ele está centralizado em Belo Horizonte, falando de Minas Gerais. Ele não está regionalizado. Esse é um dos problemas que a gente percebe com relação ao tempo. Bom, aqui está um quadro de distribuição para a gente ter uma noção, né? Então elas se centralizam mais na região da Grande BH e também aqui na região do sul de Minas, conforme eu falei. Só um pouquinho que chegou mais gente, só para a gente acomodar todo mundo. Vamos ver se está mais cadeira ou não. Pronto, todo mundo sentou? Pronto, todo mundo sentou. Vai lá. Pode ir. Desculpa, depois a gente... Vamos lá. Tá. Então a gente, uma verificação aí falando em área, que é efetivamente o que interessa, não em quantidade, né? 70% delas aproximadamente formação tipo cerrado, 25% Mata Atlântica e 4% na área da Caatinga, mais lá para o norte. Isso falando em área. Dificuldades. Bom, quais as dificuldades que a gente percebe hoje com relação ao tema para as RPPNs estaduais? Bom, o procedimento é centralizado, né? Vinculado ao Conselho de Administração do IEF. Então, assim, não é um conselho técnico, é um conselho que se reúne pouco. E isso é um entrave e um problema que a gente tem encontrado muito com relação ao andamento e à conclusão dessas RPPNs aqui estaduais. Informações qualitativas sobre as áreas, como é que se encontram essas RPPNs estaduais.
quando eu iniciei essa avaliação, não sei como se encontra nos outros estados e até as federais e municipais, né? Mas realmente existe muito pouca informação qualitativa no estado de Minas Gerais da situação dessas RPPNs. Tem de todo tipo. Tem áreas que hoje se encontram em pastos, né, que isso a gente já consegue só com a imagem de satélite. Algumas que foram instituídas que a gente tem que verificar realmente a efetividade dela como uma RPPN, ou se ela é apenas mais um número, né, mais uma RPPN, mas a função efetiva daquela área, e programas governamentais efetivos de apoio, tanto para a manutenção daquelas que existem, né, o conhecimento, a busca de apoio com relação a essas áreas, a esses produtores, a esses proprietários, seja pessoa física ou jurídica, que se disporam a implementar uma RPPN, e também programas de incentivo para a criação de novas, né, para esse avanço. Pode passar. Bom, algumas ações em andamento. O decreto estadual está no processo de revisão, já está na fase final, segundo informações, né? Aproveitar para apresentar a Denise, ela representa aqui a sede, e ela é da gerência de criação e implantação de unidade de conservação, né, e vem de Belo Horizonte para acompanhar o evento. E eu acho que isso por isso que evento desse tipo é importante, né? Porque quando a gente recebe a demanda aqui, né? E como é um assunto que é centralizado, a gente também envia para cima a situação e para que seja avaliado como que tem sido tratado. E eu acho que vai ser interessante, Denise, você levar realmente as experiências que a gente vai ver aqui hoje, né? E também o quanto a gente está precisando avançar com relação a esse assunto, né? Então, as principais alterações do decreto é a descentralização dessa formalização e dessa condução pelos escritórios regionais, né? Então a gente vai ter a possibilidade de tá corpo a corpo, tá avaliando juntamente com o proprietário aqui mais próximo essa questão da formalização e do acompanhamento dessas RPPNs. Um problema que eu acho que é geral dentro do sistema, né, que é a questão de falta de documentação, e hoje nós temos muitos casos parados, que não tem contato do proprietário, que falta de documentação, então o processo ele não vai ser formalizado com a falta de documentação. A Câmara, o Conselho de Administração do IEF, que até então fica responsável pela decisão final sobre a instituição ou não daquela RPPN, passa a ser a CPB, que é uma Câmara do COPAN, do Conselho de Política Ambiental, que tem uma reunião regular e que é uma Câmara efetivamente técnica, que vai ser direcionada para a análise final desses procedimentos de RPPN. E também a portaria de criação, ela só vai ser publicada depois da assinatura do termo de compromisso e as devidos ajustes cartoriais. É um problema também que a gente se encontra muito com relação a essas RPPNs hoje no estado de Minas Gerais. Beleza. Eu conferi aqui também, mas tudo bem, vai dar tempo. Esse tema aqui é ótimo. Quase ninguém fala dele, né, Paulinho? Vamos saber? Paulinho adora. Estou na expectativa. Bom, esse Bolsa Verde é um programa que ele é parecido com o que foi apresentado agora aqui em São Paulo, que existe em São Paulo, só que ele não é direcionado para RPPN. Ele é direcionado, conforme o artigo 1º, áreas necessárias à proteção de formações ciliares e recarga de aquíferos e áreas necessárias à proteção de biodiversidade e ecossistemas especialmente sensíveis. Bom, com relação ao Bolsa Verde, é um programa parecido com a metodologia de São Paulo e até com relação aos valores. É R$200 hectare ano. Por 5 anos. Durante 5 anos. Então é um modelo bem
parecido assim. Então houve dois editais com relação ao Bolsa Verde. Um edital no ano de 2010 e um edital no ano de 2011. Bom, aí a gente chega nos problemas. Essa é a parte boa, né? De lá para cá, desde 2011, os editais pararam de ser publicados e houve uma série de situações e problemas com relação ao pagamento desses proprietários que foram beneficiados, né, com esse pagamento pelo serviço ambiental. No caso aqui, o Instituto Alto Montana é uma propriedade que está selecionada, né, que foi selecionada, não sei se foi no primeiro edital ou no segundo. O que eu sei é que recebeu uma parcela e as outras demais se encontram todas em atraso. Então se criou uma bola de neve com relação a esse assunto, né? Uma série de auditorias também que estão em andamento para avaliação dessas situações, mas a gente percebe, entende, até pelas experiências que vão ser passadas aqui hoje, que foi passada em São Paulo, que é um caminho interessante. Assim, o fundamento dele é muito interessante e pode ser utilizado e também direcionado também. Isso já até existe, né? Pode passar, por favor. Quando a área, né? Então o proprietário cadastrou. Não vou tecer detalhes pelo tempo. Então há uma matriz de avaliação. No caso, por exemplo, se a área ela é uma RPPN, ela recebe uma pontuação maior do que uma área que se encontra protegida, mas que não é uma RPPN. No caso aqui também, é uma área que se encontra dentro de uma APA, né? E tem uma série de características nesse sentido. Pode passar. Bom, com esses dois editais nós temos 280 imóveis, propriedades que foram agraciadas, né, com esse benefício, mas que a maior parte delas, todas elas, na verdade, não receberam todos os pagamentos devidos. E essa é uma situação que está em análise, né, e que o governo atual tem avaliado e manifesta bons olhos e interesse de regularizar a situação e lançar outros editais. Tamonte e Pico Arendários. Não, tudo bem, pode passar. Bom, com relação à evolução de RPPN Minas, eu coloquei isso aqui só para a gente ter uma situação problemática que nós temos hoje, que são aquelas RPPNs que iniciaram lá a sua publicação em 1998, que a gente realmente tem muito poucas informações e mapas. Pode passar. Então, aí um projeto mais específico do regional, o que é que nós vamos fazer, né? Então nós selecionamos o sul de Minas. Pode passar. Então está em andamento aí do georreferenciamento dessas áreas com a situação processual que nós temos, falando das unidades estaduais, tá? Todas elas cadastradas, né, de acordo com... Ali está um exemplo. Então nós temos o poligonal delas. Algumas outras, o mapa ele não está georreferenciado, existe poucas informações no processo e que a gente tem praticamente, em alguns casos, só uma coordenada de referência e outros casos nem isso, né? Então vai ser um trabalho realmente que não vai ser fácil, mas super necessário. Pode passar. Aí alguns exemplos, né, de áreas que a gente já... Uma área de meio hectare, né, 0,5 hectares com esse tipo de informação, então nós vamos ter que ir lá e fazer uma avaliação disso e também o órgão, nós até havíamos discutido isso, né? Uma discussão boa, a discussão ambiental sempre é boa, do que o órgão pretende com essas áreas, né? Qual que é a função dessa área, efetivamente, falando de RPPN? Pode mudar. E alguns outros casos estão aqui exemplificados. Então, no sul de Minas a gente tem feito o seguinte: nós já estamos com esse primeiro passo pronto, a gente já levantou todos os processos da circunscrição da sede, estão no regional já. O GEL de todas as áreas de RPPNs, aquelas que existem e aquelas que não existem, nós vamos ter que fazer isso em campo depois do segundo momento. A gente já está com a distribuição
desse plano de ação. Então a ideia é que a gente vistorie todas essas áreas de FPM no sul de Minas, falando das estaduais, com novo georreferenciamento, com a verificação de se há necessidade ou não de uma nova verbação, porque na maioria das vezes isso foi feito há muito tempo, não tinha os instrumentos que nós temos hoje. E também a atualização dos contatos dos proprietários dessas RPPNs, que também muitos dos contatos atuais já estão ultrapassados. Então, assim, tem uma RPPN que está esquecida, né? Na maioria dos casos ela nem cumpre sua função mais, transformou em pastagem, alguns casos que nós temos, enfim, mas isso vai ser o segundo tempo. E a ideia é fazer a tabulação disso, do cenário real, né? E procurar, junto a esses proprietários, no sentido de mão amiga, né? De um analista nosso ir até ele e realmente levar um apoio, que é um apoio mais regional, mas que entendo que da mesma forma que a gente tem conseguido com a gestão de APAs e de parcerias, a gente conseguir apoiar de forma regional e aproximar esses proprietários dessas unidades de conservação com a nossa gestão, né? Achei interessante o exemplo que você deu, né? Porque tem caçador e algo nesse tipo que a gente vai poder estar andando junto mesmo e estar apoiando, aí eu podendo falar aqui da questão do sul de Minas e desse apoio local aqui, podemos se dizer que a gente pretende dar. E espero que a Denise leve a situação, né, até a diretoria, no sentido de a gente evoluir, né? A gente está precisando de evoluir, na minha opinião, bastante com relação a esse assunto falando das reservas estaduais. Ok? Você quer falar alguma coisa? Não, acho que você já falou tudo. Acho que é importante falar que a gente está aberto para apoiar as ações, inclusive, tanto em conjunto com o ICNB também. A gente tem que ficar mais junto mesmo, né? E se vocês precisarem, a gente está na sede, à disposição, né? Achamos a ideia do plano de manejo, do roteiro metodológico, do ICNB maravilhoso. E acho que a gente pode até pensar num curso, sabe? Destrinchar aquilo. Que acho interessante, mesmo que tenha que ter um responsável técnico, o proprietário da RPPN tem que ter uma apropriação desse plano de manejo. E é legal ele ver como é que faz, porque é muito fácil, sim. Excelente. Então, parabéns pela iniciativa e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Eu queria deixar meu contato especialmente para o pessoal né, que nós pretendemos ter uma relação maior. Eu também sou novo na região, vontade de trabalhar muito, né? Meu e-mail é rodrigo.mulert e eu vou estar aqui, nós não vamos ficar até o final do evento, já justifiquei, né? Mas a gente vai estar aqui na hora do almoço, depois do almoço também, e quem precisar de alguma coisa, eu gostaria que pegasse esse período para depois a gente perder contato.